Olá, irmãos, irmãs. Então, hoje nós vamos continuar meditando no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 23 a 31. Então, onde Cristo vai nos ensinar o perigo das riquezas ou da confiança que nós temos nas riquezas ou em nós mesmos em relação à palavra de Deus. Então, o texto diz o seguinte: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então aqui Cristo então vai nos ensinar que sobre o amor ao dinheiro e aos bens materiais, que nós então não devemos amar mais essas posses, esses bens materiais, do que as nossas próprias almas. O amor ao dinheiro ele pode ser uma armadilha, então, tanto para o rico como para o pobre. Quando nós temos principalmente sucesso nas nossas vidas, né? Sucesso entre aspas, nos nossos objetivos, nós passamos a confiar mais em nós mesmos e deixamos de confiar mais em Deus, ou praticamente nos esquecemos dele. Então, é isso que Cristo aqui vai nos ensinar e ao mesmo tempo também continua ensinando aos discípulos, né? Então, no verso 23, ele diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, novamente, o problema não são as riquezas em si mesmo, né? O problema não é ter o dinheiro, ou esses bens, ou essas posses que arruinam a nossa alma, mas sim o confiar no dinheiro, confiar nisso tudo, que acaba arruinando nossas almas, né? Então o apóstolo Paulo nos lembra lá, nos ensina também em 1 Timóteo 6,10, que diz o seguinte: Porque o amor do dinheiro é que traz a raiz de todos os males, é que é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o rico, ou aqueles que possuem posses, que confiam nessas posses, né, eles têm uma vida de falsa segurança quando eles adquirem esses bens, né, tem uma vida de confiança plena em suas habilidades, né. Então, mesmo que alguns ainda saibam disso, ainda reconheçam, eles continuam confiando mais em si mesmos do que em Deus, e não confiam em Deus, né. Então, os ricos eles acabam sendo tentados a confiar mais nas suas riquezas e serem incapazes de admitir que eles precisam de Deus, do único Deus verdadeiro. Então, por terem acumulado essas riquezas, essas propriedades, né, os ricos acabam então novamente se sentindo mais confiantes, né? Eles admitem ou pensam, imaginam que não precisam de Deus, pois afinal eles conseguem tudo o que querem, né? Com suas próprias habilidades, com suas próprias mãos, com seus próprios esforços, né? Então, novamente, o problema não é a riqueza, mas a confiança em si mesmo e o amor pelas riquezas e pelo dinheiro. Então, os discípulos acabam estranhando um pouco essa fala de Cristo, né? Como diz ali no versículo 24. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, quando nós amamos essas posses, ou esse dinheiro, essas propriedades, nós fazemos disso tudo um outro Deus nas nossas vidas, né? Ao invés do próprio Deus. Nós temos dificuldade de deixar para trás essas nossas posses, como nós vimos anteriormente no caso do jovem rico, né? Que ali em Marcos 10, 22, que dizia o seguinte: Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, não há como ter dois deuses, né? Ou nós vamos servir ao dinheiro, ou nós vamos servir ao único Deus eterno, que nos dá a vida eterna, né? Se nós quisermos algo além de Deus, de Cristo, da vida eterna, nós vamos perder tudo, né?
Alguns dizem ainda por aí que dinheiro compra tempo, mas o problema é que dinheiro ele não compra eternidade. Então, como nós aprendemos também em Marcos 8:36, que diz o seguinte, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo nesta vida e perder a sua alma, né? Então, ou seja, quais são as nossas prioridades, né? Em que lugar está no nosso coração o Deus eterno, né? Então, Cristo ele continua no versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, Cristo está nos informando, está nos dizendo, ensinando que é impossível que isso aconteça, né? Então, estava ali ensinando os discípulos e reforçando que isso era impossível de acontecer. Então, os discípulos ficaram maravilhados com isso, ali, como diz no verso 26, né? Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? E aqui vale um pequeno comentário que naquela época, no contexto de Israel, as pessoas religiosas, em geral, elas eram as mais ricas, né? Ou as pessoas mais ricas eram as mais religiosas, né? Então, de acordo com a teologia ali deles, com o momento deles, essas pessoas elas seriam mais ricas porque elas eram mais abençoadas por Deus. Ou seja, logo ao contrário também seria verdadeiro. Se alguém fosse pobre, é porque ela era amaldiçoada por Deus. Se ela estivesse doente, né, como nós vimos em outros estudos, é porque ele era amaldiçoado por Deus. Então, provavelmente, os discípulos se surpreenderam com essa fala de Cristo, com esse ensinamento de Cristo, né? Eles ainda, vale lembrar que eles ainda continuavam num processo de aprendizagem das verdades do Evangelho. Então, mas muitas vezes nós também nos comportamos, agimos, pensamos como os discípulos, pensamos da mesma forma, principalmente como quando nós nos deixamos levar pelos conceitos deste mundo, né? Então, novamente, quando o Evangelho fala aos nossos corações novamente, nós somos novamente impactados, né, por esse verdadeiro Evangelho, pelo verdadeiro caminho, e muitas vezes também nos chocamos por um momento, assim como aqueles discípulos. Mas Jesus continua ali no verso 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, os homens pecadores, eles não têm poder para salvar a si mesmos. Então, aqui Jesus confirma isso. Então, não há confiança própria ou segurança própria que possa garantir a salvação eterna, né? Mas a boa notícia é que, como o próprio Cristo diz, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível, ou seja, para Deus tudo pode ocorrer, né? E então ali os discípulos continuam, né, no verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então aqui Cristo começa a nos ensinar que nós seremos recompensados já neste mundo, né, seguindo os caminhos dele, seguindo os caminhos de Cristo, né? Ou como os discípulos talvez estivessem querendo dizer, nós fizemos aquilo que o jovem rico não fez, né? Mas Jesus continua. Então no verso 29, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, já nesta vida, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então aqueles que se sacrificam pelo Evangelho, Jesus prometeu, já no presente, como ele diz ali no verso 30, que eles vão receber esperança e glória neste mundo, e não somente no mundo vindouro, ou mais, também receberão no mundo vindouro, na vida eterna, né? Então, ao entrarmos na Igreja de Cristo, nesta vida, nós também entramos na comunhão dos santos, nós ali já encontramos novos amigos, novos relacionamentos, novos companheiros, muito mais valiosos, amorosos, muito mais fiéis, quando comparados àqueles que nós tínhamos no mundo que jaz no maligno, né? Ou antes da nossa conversão. Então, ser incluído na família de Deus, de fato é a grande recompensa pela exclusão da sociedade deste mundo, por não compactuarmos com a cultura, com o entendimento, com os pensamentos deste mundo, né? Então, tanto que, novamente, né, ali no finalzinho do verso 30, Cristo nos lembra, no mundo por vir, a vida eterna. Nós receberemos a vida eterna, né? Assim que deixarmos essa terra, nós seremos recebidos na glória. As aflições deste mundo, eles se converterão na eterna recompensa em Deus. Lutas e tristezas do corpo também serão trocadas pelo descanso perfeito. Então, diante disso, diante de tantas
tantas boas novas, né? Como se pode dizer que não há encorajamento para servirmos a Cristo, né? Então, ali no versículo 31, para finalizar, Cristo também ensina aos discípulos e lembra a nós, né? Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Então, Jesus nos está nos ensinando que todos terminaremos da mesma forma. Se somos os primeiros, seremos os últimos, se os últimos, seremos os primeiros. Ou seja, todos terminarão de forma igualitária, né? Então, tanto que anteriormente os discípulos se perguntavam, né, como também muitas vezes nós fazemos, né, quem é o maior, né? Quem é o maior dentre nós? Quem que é o maior dentre os discípulos, né? Então isso também acaba nos chocando, porque muitas vezes nós esperamos uma relação de recompensa, uma vida de recompensas conforme os nossos esforços, né? Mas aqui no verso 31, então, Cristo finaliza, nos ensina ao contrário, todos serão tratados da mesma forma, né? Então que nós possamos refletir neste texto, orar, vigiar, principalmente nessa questão contra o nosso amor às posses, ao dinheiro, a nossa própria confiança, né? Que nós não imaginemos que tudo que nós temos hoje é fruto única e exclusivamente do nosso trabalho, da nossa capacidade, do nosso intelecto, e que isso não vire, então, ídolos nas nossas vidas, né? Nós devemos, então, dar glórias a Deus, entendendo que é Ele quem de fato nos proporciona todas essas coisas, né? Tudo isso é nos dado por Ele de graça, através de Cristo também. Então que nós sejamos gratos ao nosso Senhor, sabendo que Ele de fato é a origem de todas as coisas. Amém?